A maldição que, segundo muitos, teria recaído sobre os africanos, carrega consigo séculos de distorção e preconceito. Mas de onde surgiu essa ideia? O mito, envolto em mistérios e suposições, brotou das páginas das Escrituras. Mas será que essa interpretação é fiel ao verdadeiro contexto bíblico? A crença de que um povo inteiro teria sido amaldiçoado levantou debates acalorados e, até hoje, paira como uma sombra sobre as discussões teológicas e históricas. Para entender essa questão, é preciso voltar às raízes da narrativa. A Bíblia, que muitos consideram um guia sagrado e infalível, foi também usada como um instrumento de poder. Em suas páginas, encontramos histórias profundas, lições de fé e exemplos de redenção, mas também versos que foram, ao longo do tempo, interpretados para justificar crueldades. A questão da maldição é uma dessas passagens. Por que então essa ideia tomou força? O que fez com que tantos acreditassem que Deus teria marcado os africanos com um destino sombrio? A polêmica em torno dessa suposta maldição vai além de uma simples interpretação bíblica. Ela é alimentada por preconceitos históricos, interesses políticos e um desejo de justificar opressões. O uso da religião para validar injustiças sociais é uma prática antiga. Mas será que é isso que Deus realmente quis comunicar através das Escrituras? Ao olharmos mais de perto, veremos que a verdade é muito mais complexa do que parece à primeira vista. A história da maldição é apenas o começo de uma longa jornada de exploração e descoberta. Ao desvendar o mito, começamos a entender as raízes de um dos maiores equívocos históricos. E essa busca por respostas nos levará a questionar tudo o que achávamos que sabíamos sobre Noé, seus filhos e o legado que ficou após o dilúvio. Será que a verdade está mesmo escrita nas estrelas? Ou ela foi distorcida ao longo dos séculos? Após o dilúvio, a terra se renovava, e com ela, a linhagem humana recomeçava a partir de Noé e seus filhos. Mas quem eram esses homens que carregavam o futuro da humanidade sobre seus ombros? Sem, Cã e Jafé, 3 nomes que, ao longo das Escrituras, ganham diferentes significados e trajetórias. A história desses irmãos revela muito sobre a complexidade das relações humanas e os mistérios que envolvem a genealogia da humanidade. Para entender a maldição de Canaã, precisamos primeiro compreender quem eram os filhos de Noé e qual era seu papel nesse novo mundo. Noé, o homem escolhido para construir a arca e salvar sua família e os animais, surge como uma figura central. Porém, após o dilúvio, um evento entre ele e seu filho Cam mudaria o curso da história. Muitos se perguntam, por que Cam agiu daquela forma? E mais importante, por que essa ação resultaria em uma maldição sobre seu filho, Canaã? Aqui, entramos no campo das interpretações bíblicas, onde cada detalhe pode trazer à tona novos entendimentos sobre as intenções divinas. A genealogia de Noé, detalhada na Bíblia, é mais do que uma simples lista de nomes. Ela representa o início de nações inteiras, cada uma com seu papel na história da humanidade. Sem, de onde descenderiam os semitas, Jafé, cuja linhagem levaria a muitos dos povos europeus, e Cam, associado, erroneamente por muitos, aos povos africanos. Essas conexões, algumas mais míticas do que factuais, serviram de base para inúmeras teorias ao longo dos séculos. Mas o que realmente nos revela a narrativa bíblica sobre o destino desses homens? A verdade é que essa história vai além de Noé e seus filhos. Ela se estende pelas gerações e se entrelaça com os eventos que moldaram o mundo antigo. Ao explorar essa linhagem, começamos a entender as raízes de muitos dos conceitos que, ao longo dos séculos, foram distorcidos. E, como veremos, a maldição de Canaã é apenas uma peça desse intricado quebra-cabeça histórico e teológico. A história de Cã e a maldição de Canaã é um dos relatos mais enigmáticos da Bíblia. Após o dilúvio,
Um incidente envolvendo Noé e seu filho Cã resultou em uma maldição sobre seu neto, Canaã. Mas o que realmente aconteceu para desencadear tamanha consequência? De acordo com o texto bíblico, Cã viu a nudez de seu pai, e isso gerou uma resposta que mudaria o destino de sua descendência. Mas será que essa história foi mal interpretada ao longo dos séculos? A verdade sobre o que aconteceu entre Noé e Cã pode estar escondida nas entrelinhas. Canaã, o filho de Cã, é o alvo da maldição, e não Cã diretamente. Isso levanta questionamentos. Por que o neto de Noé foi punido por algo que seu pai fez? A resposta pode estar nas complexas dinâmicas familiares e nas responsabilidades que se passavam de geração em geração. A maldição de Canaã, para muitos, não foi apenas um castigo, mas uma representação das tensões entre as nações que surgiriam dessas linhagens. Porém, quando observamos a narrativa bíblica de perto, percebemos que há mais a se desvendar. O que a maldição de Canaã representa é um tema de debate há séculos. Alguns acreditam que é uma alegoria para conflitos futuros entre os israelitas e os cananeus. Outros veem como um julgamento divino para corrigir um erro humano. A verdade é que, independentemente da interpretação, esse evento reverbera até hoje nas discussões teológicas e históricas. O significado dessa maldição vai além da punição imediata, tocando em questões de destino, justiça divina e as consequências dos erros dos pais sobre os filhos. A maldição de Canaã, no entanto, é apenas o início de uma série de eventos que levariam a tensões históricas e teológicas. À medida que exploramos a trajetória dos descendentes de Cã, começamos a entender como essa narrativa foi usada para justificar preconceitos e opressões. E, mais importante, começamos a questionar o que realmente estava por trás dessas palavras sagradas. Que verdades ainda estão ocultas na história de Canaã e seus descendentes? Ao longo dos séculos, a maldição de Canaã foi gradualmente associada aos africanos, criando uma distorção histórica que ecoa até os dias de hoje. Mas como essa transição aconteceu? A narrativa bíblica, que originalmente se referia a Canaã e seus descendentes, passou a ser usada por muitos para justificar a escravidão dos povos africanos. Essa interpretação, moldada por interesses políticos e sociais, serviu como um instrumento poderoso na colonização europeia. O mito da maldição, que deveria ter se limitado à antiga Canaã, acabou sendo estendido injustamente a todo um continente. Durante o período da colonização, a Bíblia foi frequentemente utilizada como uma ferramenta de controle, e a história de Canaã foi distorcida para justificar a exploração. Os europeus, em sua expansão, buscavam razões divinas para subjugar outros povos, e a ideia de que os africanos eram descendentes de Cã e, portanto, amaldiçoados, encaixava-se perfeitamente em seus interesses. Essa interpretação, além de racista, foi uma tentativa de manipular as escrituras para validar a brutalidade da escravidão transatlântica. Mas essa visão não resistia a uma análise cuidadosa da história bíblica. A instrumentalização da Bíblia durante a colonização é um dos capítulos mais sombrios da história. As palavras sagradas, que deveriam promover justiça e igualdade, foram usadas para oprimir e subjugar em milhões de pessoas. A ideia de que Deus teria amaldiçoado uma raça inteira foi uma das justificativas mais cruéis para a escravidão. No entanto, quando voltamos ao texto original, percebemos que essa associação entre Canaã e os africanos não tem base sólida. A Bíblia não oferece suporte para essa conexão, e ainda assim, ela se manteve viva por séculos. Essa distorção histórica não apenas perpetuou o racismo, mas também criou um mito que ainda hoje precisa ser combatido. Ao desvendarmos como a maldição de Canaã foi transformada em uma justificativa para a opressão dos africanos, começamos a perceber o impacto devastador que a má interpretação das Escrituras pode causar. E conforme mergulhamos mais fundo nessa questão, descobrimos que há muito mais por trás dessa narrativa do que imaginamos. A ideia de que Cã foi o progenitor de todas as nações africanas é um mito que se consolidou ao longo dos séculos. No entanto, quando olhamos para a narrativa bíblica,
essa conexão não é tão clara quanto muitos imaginam. Cam, um dos 3 filhos de Noé, é mencionado como pai de diversas nações, mas não há uma ligação direta que justifique sua associação com todo o continente africano. Esse mito se baseia em interpretações posteriores, frequentemente manipuladas para servir interesses coloniais. Será que, de fato, Cam pode ser considerado o pai de todas as nações africanas? No relato bíblico, Cam é associado a 4 filhos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã, que deram origem a diferentes povos e nações. A descendência de Cam, especialmente por meio de Cuxi, é frequentemente associada às regiões da África, principalmente o Nordeste africano. No entanto, essa associação se restringe a áreas específicas e não a todo o continente. A ideia de que todos os africanos descendem de Cam é uma simplificação exagerada e, muitas vezes, usada para justificar visões distorcidas da história. A questão aqui não é apenas genealógica, mas também teológica e social. A narrativa que liga Cam aos africanos foi construída em torno de preconceitos e intenções de subjugação. Essa simplificação serviu para fortalecer a ideia de que os africanos eram herdeiros de uma maldição bíblica, algo que, na realidade, nunca foi explicitado nas Escrituras. Na verdade, os textos bíblicos apresentam uma diversidade de povos e culturas que emergem das linhagens de Noé, sem estabelecer qualquer maldição racial. Desvendar o mito de Cam como o progenitor de todas as nações africanas é fundamental para reescrever a história de forma mais justa e fiel. Ao examinar os textos bíblicos com um olhar crítico e livre de preconceitos, podemos perceber que a genealogia de Cam, assim como a de seus irmãos, reflete a complexidade das origens humanas, sem as associações raciais que foram impostas ao longo da história. E, à medida que mergulhamos mais fundo, vemos como essa distorção moldou percepções equivocadas por gerações. A Bíblia, um texto sagrado para milhões ao redor do mundo, foi usada de maneiras surpreendentes ao longo da história. Um dos usos mais devastadores foi como justificativa para a escravidão. Durante séculos, teólogos e líderes religiosos distorceram suas palavras para validar o comércio de escravos, especialmente durante a era da escravidão transatlântica. Essa manipulação das Escrituras serviu para criar uma base divina para uma prática cruel e desumana. Mas, ao olhar de perto, podemos ver que a verdadeira mensagem da Bíblia não era de opressão, mas de libertação. A escravidão transatlântica foi marcada por uma brutalidade sem precedentes, e muitos europeus recorreram à Bíblia para justificar essa barbárie. Eles se apoiaram em passagens que mencionam a escravidão em contextos muito diferentes, distorcendo o propósito original das Escrituras. A maldição de Canaã, por exemplo, foi uma das passagens mais usadas para sugerir que os africanos eram destinados à servidão. No entanto, esse argumento ignorava completamente o contexto histórico e cultural da narrativa bíblica. O papel das igrejas nesse processo é doloroso de se admitir. Enquanto algumas vozes se levantavam contra a injustiça, muitas instituições religiosas silenciaram ou até mesmo apoiaram o comércio de escravos. As igrejas europeias, em particular, estavam profundamente enraizadas no sistema econômico que se beneficiava da escravidão. Mas nem todas as vozes foram caladas. Houve aqueles que lutaram para reinterpretar as Escrituras de forma justa, mostrando que a verdadeira mensagem da Bíblia é de igualdade e dignidade para todos. A história do uso da Bíblia para justificar a escravidão é uma mancha na humanidade, mas também uma oportunidade de reflexão. Ao reconhecermos os erros do passado, podemos nos comprometer a jamais repetir tais distorções. A palavra divina, quando lida com sinceridade e compaixão, nos convida a cuidar uns dos outros e não a oprimir. E, à medida que avançamos, veremos que a mensagem de libertação
é muito mais poderosa do que qualquer justificativa para a escravidão. A pergunta que ressoa ao longo dos séculos é: quem eram de fato os descendentes de Cam? A Bíblia menciona Cam como pai de 4 filhos: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã, cada um originando nações distintas. No entanto, com o passar do tempo, essa genealogia foi distorcida e os descendentes de Cam passaram a ser associados exclusivamente aos povos africanos. Será que essa visão faz justiça à realidade bíblica? A resposta está nas Escrituras, que revelam uma diversidade muito maior do que as simplificações históricas sugerem. Cuxi, muitas vezes associado à Etiópia, deu origem a um povo com uma rica herança cultural. Misraim, por sua vez, é identificado como o ancestral dos egípcios, uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Puti é menos mencionado, mas sua linhagem pode ter se espalhado pelo norte da África. E, finalmente, Canaã, cuja descendência enfrentou os israelitas em conflitos históricos descritos na Bíblia. Esses povos, embora geograficamente próximos da África, não representam a totalidade dos africanos, e suas histórias são muito mais complexas do que a narrativa distorcida que foi adotada por muitos. A relação de Canaã com a África também é digna de uma análise cuidadosa. Apesar de Canaã não estar diretamente ligado à África subsaariana, muitos interpretaram erroneamente essa ligação. A Bíblia descreve os cananeus como um povo que habitava a região do Oriente Médio, e não a África. Contudo, a associação feita pelos colonizadores e teólogos posteriores acabou criando a falsa impressão de que toda a África estava sob a maldição de Canaã. Essa visão, além de incorreta, perpetuou um mito que precisa ser desconstruído. A geografia e a cultura dos descendentes de Cam são vastas e diversas. Eles se espalharam por várias regiões, influenciando civilizações e deixando um legado cultural profundo. No entanto, a história bíblica deles foi manipulada ao longo do tempo, e é fundamental retornar às raízes das Escrituras para entender quem eles realmente foram. Ao fazermos isso, desvendamos verdades que foram escondidas por gerações e podemos, finalmente, restaurar a narrativa desses povos com justiça e precisão. O racismo, infelizmente, encontrou raízes profundas nas interpretações bíblicas ao longo da história. O mito da maldição de Cam é um exemplo claro de como as Escrituras foram manipuladas para perpetuar desigualdades e opressões. Essa distorção teve início quando teólogos e colonizadores utilizaram passagens bíblicas para justificar a escravidão e o domínio sobre outros povos. Mas, como essa manipulação ganhou tanta força? O que fez com que uma leitura equivocada da Bíblia se transformasse em uma arma poderosa de racismo teológico? A ideia de que a maldição de Cam se estendia a todos os povos africanos foi um pilar central para justificar a escravidão. Essa interpretação equivocada gerou um impacto devastador que ressoou por séculos. O racismo teológico, enraizado em uma compreensão distorcida das Escrituras, se espalhou pelo Ocidente e influenciou não apenas a escravidão, mas também o colonialismo e a segregação racial. A partir dessa falsa narrativa, criou-se a ideia de que certas raças eram superiores a outras, uma visão completamente oposta ao que a Bíblia realmente ensina. O impacto dessas interpretações foi tão profundo que moldou a forma como muitas sociedades ocidentais passaram a ver os povos africanos. A relação entre racismo e religião no Ocidente tornou-se intrincada, com igrejas e líderes religiosos apoiando práticas que claramente contradiziam os ensinamentos de igualdade e amor ao próximo presentes nas Escrituras. Mas essa não era a única interpretação possível. Muitos estudiosos e líderes religiosos resistiram a essa leitura racista da Bíblia, propondo uma visão mais justa e verdadeira das palavras sagradas.
Desvendar essas raízes do racismo teológico é um passo essencial para a cura e a reconciliação. Ao olharmos para a história com honestidade, reconhecendo os erros cometidos, podemos começar a construir um futuro em que a Bíblia seja vista como um livro de inclusão, amor e igualdade, e não como uma ferramenta de opressão. A verdadeira mensagem das Escrituras não foi feita para separar, mas para unir a humanidade em torno de um Deus que vê todos os povos com o mesmo valor. Uma das questões mais intrigantes sobre a maldição de Canaã é se ela foi universal ou limitada a um grupo específico. Quando Noé amaldiçoou Canaã, ele estava se referindo apenas aos seus descendentes, ou essa maldição se estenderia a outras nações? O texto bíblico sugere uma resposta clara. A maldição estava restrita a Canaã e seus descendentes diretos, e não a toda a humanidade. No entanto, ao longo da história, essa maldição foi amplificada para incluir povos que nada tinham a ver com a história original. Mas, por que isso aconteceu? O ponto central da maldição está na linhagem de Canaã, que habitava a região conhecida como Terra de Canaã, onde, mais tarde, os israelitas travariam batalhas por território. O castigo não era para todo o mundo, mas para um grupo específico, envolvido em tensões culturais e religiosas com os israelitas. Essa maldição limitada, contudo, foi usada por gerações para justificar o tratamento de outros povos como amaldiçoados, em particular os africanos. O que era um evento localizado e específico foi distorcido para servir a uma agenda de opressão muito mais ampla. Ao examinarmos a abrangência da maldição no contexto bíblico, fica claro que ela não era um decreto divino universal. A interpretação que expandiu essa maldição para além de Canaã foi uma construção humana, não um mandamento de Deus. Muitas vezes, a má compreensão ou o uso estratégico das Escrituras por aqueles em posições de poder transformou uma mensagem local em uma maldição global, impactando povos e culturas de maneira devastadora. Portanto, a verdadeira pergunta não é se a maldição era universal, mas por que tantos optaram por ver dessa maneira. O estudo cuidadoso das Escrituras nos mostra que a justiça divina não funciona por meio de castigos coletivos, mas por meio de atos individuais e escolhas feitas por cada pessoa e nação. À medida que avançamos, percebemos que a maldição de Canaã é apenas uma peça dentro de uma narrativa maior e mais complexa da justiça de Deus. Os cananeus, um povo cujas origens estão diretamente ligadas à maldição de Canaã, tiveram uma história marcada por batalhas e tensões com os israelitas. Mas será que eles eram, de fato, um povo amaldiçoado? A Bíblia descreve os cananeus como habitantes de uma terra próspera, rica em recursos e cultura. No entanto, sua relação com os israelitas e seu destino trágico nas guerras que se seguiram fizeram com que muitos os vissem como uma nação marcada pelo castigo divino. Mas essa visão talvez seja uma simplificação injusta de uma história muito mais complexa. Os cananeus, de acordo com os relatos bíblicos, viviam em uma região que mais tarde se tornaria a Terra Prometida. Isso os colocou em rota de colisão com os israelitas, que acreditavam estar cumprindo o mandato divino ao conquistar Canaã. Essa tensão foi interpretada como o cumprimento da maldição de Noé sobre Canaã. Mas será que essas batalhas eram realmente uma consequência de um castigo divino? Ou faziam parte de disputas territoriais e culturais que marcaram o Oriente Médio naquela época? Ao longo da história bíblica, vemos que os cananeus desempenharam um papel importante no desenvolvimento cultural e religioso da região. Suas práticas e crenças, embora diferentes das dos israelitas, influenciaram profundamente o cenário religioso da época. No entanto, a maldição de Canaã tornou-se um rótulo para justificar sua derrota e submissão. A ideia de um povo amaldiçoado pode ter sido mais uma construção narrativa do que um julgamento divino absoluto. Afinal,
os cananeus não foram os únicos a enfrentarem os israelitas, mas foram aqueles que ficaram marcados pela história. A maldição, como descrita na Bíblia, foi cumprida em parte nas batalhas que se seguiram, mas isso não significa que os cananeus eram destinados ao fracasso eterno. A narrativa bíblica mostra como a história de Canaã e seus descendentes é cheia de nuances e complexidades que não podem ser resumidas apenas a uma maldição. À medida que aprofundamos nossa compreensão da história, começamos a ver os cananeus não apenas como um povo amaldiçoado, mas como uma nação com suas próprias lutas, conquistas e legado. Quando olhamos para a maldição de Canaã, surge uma pergunta inevitável: foi uma interpretação errada ou parte de um propósito divino maior? A história da Bíblia está repleta de eventos que parecem, à primeira vista, ser castigos severos, mas que, com o passar do tempo, revelam um plano maior e mais complexo de redenção e justiça. Mas no caso de Canaã, muitos estudiosos questionam se a maldição foi mesmo uma punição divina para todos os tempos, ou se foi uma interpretação distorcida pelas gerações que se seguiram. Afinal, onde a linha entre julgamento divino e má compreensão humana se cruza? A maldição de Canaã, descrita como uma consequência do comportamento de Cam, parece, à primeira vista, ser um exemplo de um castigo severo. No entanto, ao longo dos séculos, essa história foi moldada e reinterpretada, e em muitos casos foi usada para justificar a opressão de povos que nada tinham a ver com os cananeus. O propósito divino era punir apenas Canaã e seus descendentes, ou essa história foi exagerada para promover agendas de dominação? Quando lemos o texto original, a intenção de Deus parece muito mais limitada do que as interpretações posteriores sugerem. A confusão em torno do propósito divino e da interpretação humana é algo que vemos repetidamente na história da teologia. Muitas vezes, os homens buscam explicações simplistas para eventos complexos e, em sua busca por sentido, acabam distorcendo a intenção original. Isso foi especialmente verdade no caso da maldição de Canaã, que, em vez de ser vista como um evento localizado e específico, foi transformada em uma narrativa global de opressão. Mas o que realmente queria Deus? E por que as pessoas interpretaram de forma tão ampla? À medida que exploramos mais a fundo essas questões, começamos a perceber que a maldição de Canaã não foi um decreto universal de opressão, mas um episódio específico dentro de uma narrativa maior. Interpretá-la como um castigo global é uma forma de perder de vista o verdadeiro propósito das Escrituras, que buscam sempre redimir, restaurar e guiar o homem para um relacionamento mais próximo com Deus. E assim, a história de Canaã nos conduz a um questionamento maior sobre a natureza do julgamento e do perdão divinos. Os descendentes de Cam, frequentemente associados às nações africanas, carregavam uma rica herança cultural e social. Esses povos, longe de serem amaldiçoados, desenvolveram civilizações notáveis e profundamente influentes. Desde o Egito Antigo, com suas pirâmides e avanços científicos, até o reino de Cuxi e outras nações africanas, os povos de Cam deixaram um legado que ainda ecoa no mundo moderno. Mas, ao longo do tempo, essa história foi distorcida, e suas contribuições foram muitas vezes apagadas ou ignoradas. No entanto, é essencial lembrar que sua cultura era rica e diversa, marcada por avanços em arte, ciência e religião. As narrativas culturais desses povos foram, por muito tempo, ofuscadas pela lente da colonização e do racismo. A escravidão e a dominação europeia transformaram essas sociedades em símbolos de inferioridade, algo que vai contra a realidade de suas realizações históricas. Os egípcios, por exemplo, foram responsáveis por grandes avanços na matemática, astronomia e arquitetura, e seus feitos ecoam até os dias de hoje. No entanto,
A visão distorcida dos descendentes de Cam, como amaldiçoados, apagou a grandeza dessas civilizações, criando uma falsa narrativa de submissão e inferioridade. A visão bíblica, quando lida corretamente, não busca diminuir essas culturas, mas contextualizá-las dentro de uma narrativa maior. Os povos descendentes de Cam, incluindo os cananeus, tiveram seus altos e baixos como qualquer outra nação. Suas contribuições para a história da humanidade são inegáveis, e a riqueza de suas culturas deve ser celebrada. Ao estudar a sociedade e a cultura desses povos, encontramos um tesouro de conhecimento e sabedoria que foi injustamente negligenciado por gerações. Contrapor a visão distorcida que surgiu ao longo dos séculos é fundamental para restaurar a dignidade e o legado desses povos. Quando reconhecemos a riqueza cultural e social dos descendentes de Cam, começamos a desfazer os mitos que foram criados para justificar a opressão. Ao explorar suas histórias, vemos que eles eram muito mais do que o rótulo de amaldiçoados, sugerido por algumas interpretações. Eram povos criativos, resilientes e inovadores, cuja influência ressoa até os dias de hoje. A relação entre os israelitas e os cananeus, descendentes de Canaã, é uma das mais intensas e complexas na narrativa bíblica. Desde os tempos de Abraão, o povo hebreu sabia que a terra prometida, dada por Deus, estava habitada pelos cananeus. Mas por que esses dois povos, que aparentemente compartilham uma ancestralidade comum, se tornaram inimigos? A maldição de Canaã, proferida por Noé, desempenhou um papel significativo nessa rivalidade, servindo de base para o confronto que se desenrolaria nas páginas da Bíblia. O destino dos cananeus foi selado muito antes das batalhas começarem. Os israelitas enfrentaram os cananeus em várias ocasiões, e esses conflitos são retratados como parte de um plano divino para purificar a terra prometida. As guerras travadas em Canaã não foram apenas batalhas territoriais, foram vistas como o cumprimento da maldição de Canaã. O livro de Josué descreve como os israelitas, guiados por Deus, conquistaram as cidades cananeias e tomaram posse da terra. Mas será que essas batalhas foram exclusivamente uma questão de punição divina? Ou também envolviam dinâmicas políticas e culturais da época? A maldição de Canaã teve um impacto direto nas guerras entre os israelitas e os povos cananeus. O texto bíblico frequentemente menciona que os cananeus eram um povo corrompido e que sua destruição era necessária para que os israelitas pudessem se estabelecer na terra prometida por Deus. No entanto, é importante lembrar que essas guerras não se resumem a uma simples narrativa de castigo. Elas também refletem as tensões políticas e culturais que existiam naquela época, onde diferentes nações lutavam pelo controle de territórios férteis e estratégicos. Apesar da severidade das batalhas, a maldição de Canaã e os conflitos com os israelitas não foram o fim dessa nação. Ao longo da história, vemos que os cananeus deixaram legados culturais e religiosos que influenciaram os próprios israelitas. Suas cidades, seus deuses e suas práticas culturais permaneceram na memória dos povos que os sucederam, criando uma herança que não pode ser apagada. A narrativa bíblica nos mostra que, embora a maldição tenha tido um impacto imediato, as cicatrizes deixadas por esses conflitos ressoaram por gerações. Nos primeiros séculos do cristianismo, a maldição de Canaã já era um tema que dividia opiniões entre os teólogos. As primeiras interpretações desse episódio bíblico foram moldadas por contextos culturais, políticos e religiosos, resultando em uma ampla gama de perspectivas. Alguns estudiosos viram a maldição como uma punição justa e divina, limitada apenas aos cananeus. Outros, no entanto, começaram a expandir essa narrativa, ligando-a a outras raças e povos, plantando as sementes do racismo teológico que ganharia força nos séculos seguintes. Mas o que realmente pensavam esses primeiros estudiosos
sobre a maldição? Os primeiros teólogos, especialmente os que viveram durante os primeiros séculos da Igreja cristã, dedicaram-se a interpretar as Escrituras em um mundo onde a escravidão e as hierarquias raciais já eram uma realidade. Muitos interpretaram a maldição de Canaã como um sinal de que alguns povos estavam destinados à servidão. Essa visão, moldada pelas necessidades sociais e econômicas da época, transformou a história de Canaã em um pretexto para justificar a subjugação de outros povos. Entretanto, havia também aqueles que questionavam essa interpretação, buscando uma leitura mais justa e equilibrada da narrativa bíblica. As primeiras distorções teológicas começaram a surgir quando os textos bíblicos foram usados para apoiar agendas de poder e opressão. A ideia de que certos povos eram amaldiçoados se encaixava perfeitamente nas estruturas sociais que já estavam em vigor, permitindo que líderes religiosos e políticos justificassem a escravidão e a colonização. Contudo, essa interpretação estava longe de ser consensual. Teólogos influentes, como Agostinho de Hipona, por exemplo, destacavam a universalidade do pecado e da redenção, rejeitando a ideia de que uma maldição poderia se estender a uma raça inteira de maneira eterna. Essas primeiras interpretações tiveram um impacto profundo nas gerações que se seguiram. O racismo teológico, que começou com distorções aparentemente pequenas, cresceu e se espalhou, impactando a forma como muitas sociedades ocidentais viam os povos africanos e outros grupos étnicos. No entanto, ao examinar as opiniões dos primeiros teólogos, vemos que havia também vozes que resistiam a essas distorções, clamando por uma compreensão mais verdadeira e compassiva das Escrituras. E essa luta entre justiça e opressão continuaria a moldar a história do cristianismo por séculos. Ao longo da história, sempre houve teólogos e líderes religiosos que se levantaram contra a interpretação distorcida da maldição de Canaã. Esses defensores da verdade bíblica não aceitaram que a palavra de Deus fosse usada para justificar a opressão e a escravidão. Para eles, a Bíblia era um livro de libertação, não de condenação. Em suas pregações e escritos, eles confrontaram as ideias racistas que haviam se infiltrado na teologia, insistindo que a maldição de Canaã não poderia ser aplicada a toda uma raça. Esses homens e mulheres de coragem estavam à frente de seu tempo, desafiando as estruturas de poder de sua sociedade. Muitos desses defensores enfrentaram forte resistência. As igrejas, muitas vezes enredadas em sistemas de poder e privilégio, não estavam dispostas a abandonar as interpretações que beneficiavam os interesses de seus membros mais influentes. No entanto, vozes como as de William Wilberforce e outros abolicionistas se destacaram, mostrando que a verdadeira mensagem do cristianismo era de igualdade e justiça para todos os povos. Eles não apenas rejeitaram as falsas interpretações, mas também lutaram ativamente contra as injustiças do sistema escravagista. A luta por uma interpretação justa da Bíblia exigiu mais do que apenas palavras. Muitos desses defensores enfrentaram perseguições, calúnias e, em alguns casos, até a morte. Mas sua determinação em manter a verdade bíblica viva foi inabalável. Eles sabiam que o Evangelho, quando corretamente interpretado, tinha o poder de transformar corações e mudar a sociedade. Sua resistência contra a opressão baseada em textos bíblicos distorcidos inspirou gerações posteriores a continuarem essa batalha por justiça e igualdade. O legado desses defensores da verdade bíblica ainda ressoa hoje. Suas vozes ecoam nos movimentos contemporâneos de justiça social, que buscam corrigir os erros do passado e promover uma leitura mais inclusiva e compassiva das Escrituras. Eles nos lembram que a Bíblia não foi escrita para dividir, mas para unir, e que a verdadeira fé cristã
rejeita qualquer forma de racismo ou opressão. O que podemos aprender com eles? Que a verdade, embora muitas vezes difícil de defender, é sempre digna de ser buscada. Mesmo séculos após a maldição de Canaã ter sido pronunciada, seus efeitos ainda podem ser sentidos no mundo moderno. A ideia de que certos povos foram amaldiçoados ou destinados à servidão foi perpetuada ao longo da história, e o racismo, enraizado em interpretações equivocadas da Bíblia, ainda ecoa em muitas sociedades. Apesar dos avanços na luta contra a escravidão e o colonialismo, o impacto psicológico e social dessas crenças distorcidas permanece. A pergunta que ressurge constantemente é: por que a humanidade ainda carrega as cicatrizes de um mito tão antigo? No século XXI, a interpretação errônea da maldição de Canaã ainda influencia o racismo moderno. Embora não seja mais usado abertamente para justificar a escravidão, o racismo estrutural que emergiu dessa crença persiste em muitas culturas e sistemas de poder. As ideias de superioridade racial, alimentadas por essa maldição, se tornaram bases para discriminação, segregação e marginalização de milhões de pessoas ao redor do mundo. A influência insidiosa dessas antigas narrativas continua a moldar as dinâmicas de opressão em sociedades contemporâneas. Ainda assim, há esperança. À medida que mais pessoas se educam sobre as raízes desse mito e a verdadeira mensagem bíblica, muitos estão se levantando para desconstruir essas crenças prejudiciais. Igrejas, escolas e movimentos sociais estão desafiando o racismo e promovendo a igualdade, lutando contra as interpretações distorcidas que uma vez foram aceitas como verdade. O impacto da maldição de Canaã pode ter deixado marcas profundas, mas a busca por justiça e igualdade está pavimentando o caminho para um futuro mais inclusivo e compassivo. A persistência da interpretação errônea dessa maldição nos lembra da importância de revisitar o passado e reexaminar as narrativas que moldaram o mundo moderno. À medida que desvendamos essas histórias, podemos começar a corrigir os erros históricos e, finalmente, libertar as gerações futuras das consequências de crenças distorcidas. O que está em jogo não é apenas uma questão de interpretação teológica, mas de justiça, dignidade e igualdade para todos os povos. A ideia da maldição de Canaã, embora antiga, ainda encontra ecos no mundo moderno. Muitas das noções racistas e preconceituosas que persistem em algumas sociedades têm raízes nas interpretações errôneas desse evento bíblico. A visão de que certos povos, especialmente os africanos, seriam herdeiros de uma maldição divina foi perpetuada por gerações, moldando não apenas as relações sociais, mas também as estruturas políticas e econômicas. No século XXI, apesar dos avanços em direitos civis e igualdade, ainda há vestígios dessa ideia distorcida nas atitudes e sistemas que favorecem a discriminação racial. O racismo moderno, embora mais velado, ainda se alimenta dessas interpretações teológicas deturpadas. Em muitos lugares, a crença de que alguns povos são inferiores por natureza é uma consequência direta de séculos de ensinamentos distorcidos sobre a maldição de Canaã. Essa ideia serviu como base para a justificativa da escravidão e da segregação, e seu impacto continua a ser sentido nas políticas de exclusão e marginalização de minorias. É como se a maldição ainda pairasse sobre as mentes de muitos, influenciando comportamentos e crenças sem que sequer percebam sua origem bíblica. A persistência dessa interpretação errônea tem impactos profundos no racismo sistêmico que vemos hoje. Instituições, desde igrejas até governos, precisam enfrentar essa história de frente, reconhecendo como a teologia distorcida contribuiu para o racismo estrutural. Felizmente, há movimentos crescentes dentro das comunidades religiosas e acadêmicas que estão trabalhando para desconstruir essas noções
e promover uma visão mais justa e inclusiva da Bíblia. Esses movimentos buscam corrigir os erros do passado e trazer à tona a verdadeira mensagem de amor e igualdade que as Escrituras sempre carregaram. Desfazer o impacto da maldição no mundo moderno exige mais do que simples palavras. Exige ações concretas. À medida que as sociedades se tornam mais conscientes dos erros do passado, cabe às instituições de fé, líderes e indivíduos trabalhar juntos para criar um futuro onde a verdadeira mensagem da Bíblia seja a de libertação e não de opressão. Somente assim poderemos finalmente libertar o mundo da sombra dessa maldição, que, na verdade, nunca foi destinada a perdurar. Ao longo da história, diversas vozes africanas se levantaram para confrontar o mito da maldição de Canaã e sua associação com os povos africanos. Teólogos, líderes religiosos e intelectuais africanos desafiaram essa narrativa, insistindo que ela era uma distorção das Escrituras e uma ferramenta de opressão. Eles sabiam que a Bíblia, quando corretamente interpretada, não apoiava a ideia de uma maldição racial. Suas vozes, muitas vezes silenciadas ou ignoradas, foram cruciais para iniciar um movimento de resistência contra as mentiras históricas que perpetuavam o racismo. Líderes religiosos africanos, desde os tempos da colonização, compreenderam que essa narrativa não apenas prejudicava o continente, mas também distorcia o verdadeiro significado da fé cristã. Homens como Desmond Tutu e outros defensores dos direitos civis desafiaram diretamente as igrejas e governos que usavam a Bíblia para justificar a opressão. Eles promoveram uma leitura bíblica que enfatizava a igualdade e a dignidade de todos os seres humanos, e suas palavras ecoaram por todo o mundo, inspirando novas gerações a resistir à opressão. A resposta cultural e religiosa da África ao mito da maldição também se manifestou por meio de expressões artísticas, literárias e políticas. Escritores africanos começaram a recontar suas histórias, desafiando a narrativa de inferioridade imposta pelos colonizadores. Em suas obras, eles mostraram a riqueza das culturas africanas, sua resiliência e sua força espiritual. Ao reivindicarem suas identidades, eles desmantelaram a falsa crença de que estavam destinados ao fracasso por causa de uma maldição bíblica. O ressurgimento do orgulho africano, tanto religioso quanto cultural, foi uma resposta direta às mentiras perpetuadas por séculos. Essas vozes, que continuam a se levantar até hoje, nos lembram que a história pode ser reescrita e que a verdade, embora muitas vezes enterrada sob camadas de distorção, sempre encontrará um caminho para emergir. À medida que mais líderes africanos desafiam esse mito, o mundo se aproxima de uma compreensão mais justa e verdadeira da Bíblia e de sua mensagem de redenção para todos os povos. A Bíblia, em sua essência, não faz distinção de raças. Ao longo de suas páginas, encontramos uma mensagem clara de que todos os povos foram criados à imagem e semelhança de Deus. No entanto, as interpretações humanas frequentemente distorceram essa mensagem para se adequar a interesses pessoais e políticos. O que a Bíblia realmente diz sobre raças é que todos são iguais diante de Deus, independentemente de sua origem ou cor de pele. Essa verdade fundamental foi, muitas vezes, ignorada em favor de narrativas que buscavam justificar a opressão. Um dos versículos mais poderosos sobre a igualdade entre os povos está em Atos dos Apóstolos, onde se afirma que Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens. Isso significa que, aos olhos de Deus, não há hierarquia de raças. O apóstolo Paulo reforça essa ideia ao dizer que, em Cristo, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um só. Essas palavras ecoam o verdadeiro espírito das Escrituras, que é o de unir, não de dividir. A narrativa da maldição de Canaã
distorcida ao longo dos séculos, contrasta com a visão bíblica de unidade e respeito entre os povos. Quando voltamos ao texto original, percebemos que a maldição foi um evento específico, destinado a um povo em um tempo determinado, e não um decreto universal contra uma raça. A Bíblia, na verdade, contém inúmeros exemplos de como Deus abençoa e redime todos os povos, independentemente de sua genealogia ou cor de pele. Desconstruir a narrativa racista baseada em interpretações equivocadas é um passo importante para restaurar a verdadeira mensagem da Bíblia. Ao promover a igualdade, o respeito e a unidade entre os povos, as Escrituras nos desafiam a construir um mundo onde as divisões raciais não têm lugar. Deus, em sua infinita sabedoria, nos chama a olhar além das diferenças superficiais e a enxergar a beleza e a dignidade de cada ser humano, assim como ele nos vê. A história de Cã e Canaã levanta uma questão intrigante. Foram eles alvos de justiça ou do julgamento divino? O episódio que resultou na maldição de Canaã, conforme relatado na Bíblia, parece mostrar uma reação severa de Noé contra o comportamento de seu filho Cã. No entanto, muitos estudiosos se perguntam se essa punição foi realmente justa, ou se estamos diante de um julgamento que reflete mais as tensões humanas do que a verdadeira vontade de Deus. A complexidade dessa narrativa nos faz questionar se Cã e Canaã mereciam o destino que lhes foi imposto. Cã, ao ver a nudez de seu pai, não foi diretamente amaldiçoado. Ao contrário, seu filho Canaã foi o alvo da maldição. Isso levanta um dilema moral. Por que Canaã, que aparentemente não cometeu o erro de seu pai, foi punido? A resposta pode estar nas dinâmicas familiares e culturais da época, onde as ações dos pais muitas vezes recaíam sobre seus filhos. No entanto, essa punição parece desproporcional aos olhos modernos, fazendo com que muitos vejam esse episódio como uma questão mais humana do que divina. O julgamento divino, como apresentado na Bíblia, geralmente reflete a justiça de Deus, que é reta e imparcial. No caso de Canaã, no entanto, a maldição parece ter sido proferida em um momento de raiva e frustração de Noé. Será que esse julgamento refletia realmente a vontade de Deus? Ou era uma expressão do desapontamento humano? A Bíblia não dá todas as respostas, mas nos convida a refletir sobre as complexidades das relações humanas e o impacto que as ações de uma geração podem ter sobre a seguinte. A justiça divina, conforme apresentada nas Escrituras, não busca punir de forma arbitrária, mas sim corrigir e redimir. A história de Cã e Canaã nos lembra que, mesmo em meio às punições, há espaço para questionarmos a verdadeira natureza do julgamento. A Bíblia, em muitos casos, nos mostra que a misericórdia de Deus é maior do que o julgamento e que a redenção sempre é possível, independentemente das maldições ou erros passados. Um dos maiores equívocos que surgiram ao longo da história é a ideia de que Deus castiga ou amaldiçoa raças inteiras. Esse conceito, nascido de uma interpretação distorcida de passagens, como a maldição de Canaã, sugere que povos inteiros poderiam ser condenados por causa de um único erro ou de suas linhagens. Mas o que a Bíblia realmente ensina sobre isso? Quando examinamos as Escrituras mais de perto, vemos que Deus não pune povos inteiros de maneira indiscriminada. O que ele busca é a justiça individual, e cada pessoa é responsável por seus próprios atos. A justiça divina no Antigo Testamento é, muitas vezes, interpretada como severa, mas mesmo nas histórias mais duras, vemos Deus oferecendo oportunidades de redenção. A punição coletiva que se vê em alguns relatos bíblicos geralmente está ligada a nações que, como um todo, rejeitaram as orientações divinas e se entregaram à injustiça. No entanto, a própria Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos dentro dessas nações que encontraram graça e misericórdia aos olhos de Deus, como Raabe,
a cananeia que foi poupada durante a destruição de Jericó. O conceito de maldições coletivas também se dissolve à luz da nova aliança em Cristo. O Novo Testamento deixa claro que, em Cristo, não há mais judeu nem grego, nem qualquer tipo de distinção racial ou étnica. Todos têm a oportunidade de redenção, e a morte de Jesus na cruz trouxe a libertação de todas as maldições, sejam elas pessoais ou coletivas. A ideia de que Deus amaldiçoaria uma raça inteira vai contra o próprio ensinamento da cruz, onde o amor e o perdão foram estendidos a toda a humanidade. O que a Bíblia realmente ensina é que Deus trata cada pessoa com justiça e misericórdia. Não há espaço para a crença de que uma raça inteira poderia ser amaldiçoada ou destinada à punição eterna. A história de Canaã foi distorcida para servir a agendas humanas, mas a verdadeira mensagem das Escrituras é que todos são chamados à redenção. Deus, em sua justiça perfeita, não amaldiçoa raças, mas oferece graça e perdão a todos que o buscam. O legado da maldição de Canaã deixou cicatrizes profundas na história dos descendentes de Canaã e também nas nações que os rodeavam. Ao longo dos séculos, a maldição foi interpretada como um sinal de que os cananeus estavam destinados ao fracasso e à destruição. No entanto, a Bíblia mostra que esse legado não foi tão linear quanto muitos acreditam. Os cananeus, embora derrotados em várias batalhas, continuaram a influenciar culturalmente e religiosamente a região, deixando um legado que vai além da maldição inicial. Mas será que a maldição de Canaã ainda tem relevância no mundo moderno? O impacto imediato da maldição de Canaã pode ser visto nas conquistas israelitas sobre os cananeus, especialmente durante o período de Josué. As cidades cananeias caíram e o povo foi disperso. No entanto, mesmo com a derrota, os cananeus continuaram a influenciar os israelitas, especialmente em questões religiosas. A adoração de Baal e outras divindades cananeias persistiu por muito tempo entre os israelitas, mostrando que a influência de Canaã não foi completamente erradicada. Seu legado cultural permaneceu, apesar das tentativas de apagá-lo. Com o passar dos séculos, a narrativa da maldição de Canaã começou a ser usada de maneiras que iam além do contexto bíblico. Durante o período da escravidão e da colonização, a maldição foi reinterpretada para justificar a opressão de outros povos, especialmente os africanos. Essa deturpação das Escrituras perpetuou uma visão errônea de que certos povos eram amaldiçoados por Deus. No entanto, a verdade bíblica é que a maldição de Canaã foi cumprida dentro de um contexto histórico específico e não foi destinada a perdurar por gerações indefinidamente. Hoje, o legado da maldição de Canaã deve ser entendido à luz da redenção oferecida por Cristo. A maldição, assim como todas as maldições, foi quebrada por meio da nova aliança. O destino dos povos não está mais amarrado a um evento bíblico antigo, mas sim ao sacrifício redentor de Jesus. A verdadeira herança que a Bíblia nos oferece é de esperança, restauração e redenção para todos os povos, sem exceção. Quando Cristo veio ao mundo, trouxe consigo a promessa de redenção e a libertação de todas as maldições. A morte e ressurreição de Jesus não foram apenas a salvação da alma, mas também uma quebra definitiva das maldições que poderiam estar sobre a humanidade. Isso inclui qualquer maldição herdada do passado, seja individual ou coletiva, como a maldição de Canaã. Em Cristo, todos têm a oportunidade de um novo começo, livres do peso de qualquer condenação histórica. A cruz marcou o fim de qualquer maldição que pudesse recair sobre os descendentes de Cam ou qualquer outro povo. A nova aliança estabelecida por Jesus redefine o destino de todas as nações. Em sua morte, Jesus levou sobre si as maldições do mundo, rompendo o ciclo de opressão e condenação. Como está escrito em Gálatas,
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que nenhuma maldição bíblica, cultural ou ancestral tem poder sobre aqueles que estão em Cristo. A mensagem de Jesus é clara. Sua morte trouxe liberdade e restauração, independente de qualquer maldição que possa ter sido pronunciada no passado. Essa verdade é central para a fé cristã. A obra redentora de Cristo não conhece barreiras de raça, linhagem ou passado. A salvação é oferecida a todos, e isso inclui a libertação de qualquer maldição que possa ter sido atribuída por interpretações equivocadas das Escrituras. O sacrifício de Jesus redefine o destino de todos os povos, abrindo as portas para uma vida nova, onde a graça e o perdão superam qualquer maldição histórica ou espiritual. A verdadeira mensagem da Bíblia, portanto, é a de libertação em Cristo. Ele não veio para condenar, mas para salvar, e isso inclui a quebra de todas as maldições. Não importa o que aconteceu no passado. Em Cristo, cada pessoa, cada nação, pode encontrar redenção. A cruz foi o ponto final de qualquer maldição, e em Cristo, o começo de uma nova vida plena e livre. As igrejas modernas desempenham um papel crucial na desconstrução do mito da maldição de Canaã e suas interpretações racistas. Durante séculos, essa narrativa foi usada para justificar a escravidão e o racismo. Mas hoje, muitas igrejas estão comprometidas em corrigir esses erros históricos. Pastores e líderes religiosos ao redor do mundo reconhecem que as Escrituras foram distorcidas para apoiar agendas de opressão e agora buscam promover uma leitura mais justa e inclusiva da Bíblia. Esse movimento de desconstrução é essencial para o avanço da justiça e igualdade nas sociedades contemporâneas. O movimento por justiça e igualdade dentro das igrejas é visível em muitas denominações. Líderes religiosos estão pregando contra o racismo, incentivando o respeito pela diversidade e reconhecendo os danos causados pela má interpretação da Bíblia no passado. Alguns pastores e teólogos estão realizando seminários, conferências e debates para educar suas congregações sobre as origens do mito da maldição e sua desconstrução. Esse processo é vital, pois ajuda a curar feridas profundas deixadas por séculos de opressão racial, justificada erroneamente em nome de Deus. As igrejas têm uma responsabilidade moral de lidar com o racismo e a interpretação equivocada das Escrituras. Elas são chamadas a ser luzes de esperança e verdade, mostrando ao mundo que Deus não amaldiçoa raças ou nações. Pelo contrário, o Evangelho é uma mensagem de amor, redenção e igualdade. À medida que mais igrejas se envolvem nesse movimento, a mensagem de inclusão e respeito começa a prevalecer, desafiando as antigas crenças que promoveram a divisão e o ódio. O impacto das mudanças nas doutrinas das igrejas tem o potencial de transformar sociedades inteiras. Ao pregar a verdadeira mensagem de unidade e igualdade, as igrejas podem influenciar comunidades a romper com o passado e abraçar um futuro onde todas as pessoas são vistas como iguais aos olhos de Deus. Esse papel de liderança espiritual é vital para erradicar de vez o mito da maldição e promover a reconciliação entre os povos. Compreender a história e a teologia é fundamental para evitar a perpetuação de equívocos que alimentam preconceitos e opressões. A maldição de Canaã, por exemplo, foi distorcida ao longo dos séculos porque faltou uma leitura cuidadosa da história e do contexto bíblico. Quando olhamos para a Bíblia sem o devido entendimento teológico e histórico, corremos o risco de interpretar mal suas mensagens e aplicá-las de forma errada. Estudar a fundo as Escrituras nos dá as ferramentas necessárias para discernir o verdadeiro significado das palavras de Deus, sem cair nas armadilhas das interpretações maliciosas. A importância de entender o contexto histórico não pode ser subestimada.
A Bíblia foi escrita em uma época muito diferente da nossa, com costumes, culturas e linguagens que, se não forem estudados, podem nos levar a conclusões equivocadas. A narrativa da maldição de Canaã é um exemplo clássico de como a falta de compreensão histórica pode resultar em interpretações injustas. Saber em que momento da história certos textos foram escritos e o que eles realmente significavam para as pessoas daquela época é essencial para evitar que as mesmas distorções continuem a ocorrer. A teologia também desempenha um papel vital nesse processo. Estudar a teologia nos permite ir além da superfície do texto bíblico, ajudando-nos a entender as intenções de Deus e o propósito por trás de cada passagem. A teologia nos guia a uma leitura mais profunda e verdadeira, mostrando que Deus é justo, compassivo e não usa maldições para punir raças ou nações inteiras. Sem esse entendimento, corremos o risco de cair nas mesmas armadilhas que alimentaram o racismo e outras formas de opressão ao longo da história. Ao buscar uma compreensão mais profunda da história e da teologia, estamos não apenas nos equipando para interpretar corretamente as Escrituras, mas também nos posicionando contra injustiças que foram perpetuadas em nome de Deus. A educação teológica e histórica é uma ferramenta poderosa para promover a verdade, a justiça e a igualdade entre todos os povos, conforme os ensinamentos originais da Bíblia. Com esse conhecimento, podemos construir uma sociedade mais justa e inclusiva. A história nos oferece uma série de lições preciosas, especialmente quando olhamos para os erros do passado. A maldição de Canaã, interpretada de maneira equivocada por séculos, foi usada como justificativa para práticas terríveis como a escravidão e o racismo. No entanto, ao examinar a história, podemos aprender com esses erros e garantir que não se repitam. A Bíblia, quando lida de maneira correta e dentro de seu contexto, nos ensina sobre justiça, compaixão e igualdade. É ao estudar a história e sua relação com a teologia que podemos corrigir interpretações que causaram tanto sofrimento. A escravidão, um dos capítulos mais sombrios da humanidade, foi perpetuada em grande parte por uma leitura distorcida das Escrituras. As lições que a história nos ensina sobre esse período são claras. A má interpretação da Bíblia pode ter consequências devastadoras. No entanto, também aprendemos que a verdade sempre encontra uma maneira de prevalecer. Movimentos abolicionistas e líderes religiosos corajosos usaram a própria Bíblia para desmantelar as justificativas da escravidão, mostrando que a verdadeira mensagem das Escrituras é de libertação. O papel da Igreja na mudança dessa narrativa não pode ser subestimado. Embora a Igreja tenha falhado em muitos momentos históricos, também foi dentro dela que surgiram as vozes que clamaram por justiça e igualdade. As lições da história nos ensinam que, mesmo nas trevas, sempre há aqueles que se levantam para defender a verdade. Esses líderes, ao se recusarem a aceitar a distorção da maldição de Canaã, ajudaram a reverter séculos de opressão e inspiraram gerações a lutar pela igualdade. Hoje, as lições que a história nos ensina são mais relevantes do que nunca. O racismo e a injustiça ainda existem, mas ao olharmos para o passado, podemos aprender a construir um futuro melhor. A verdade bíblica, quando compreendida corretamente, é uma poderosa ferramenta para promover a paz e a igualdade. E, ao usarmos essas lições para guiar nossas ações, garantimos que os erros do passado não voltem a moldar o nosso presente ou o nosso futuro. A verdadeira herança de Cam vai muito além da maldição de Canaã. Embora a narrativa bíblica tenha se concentrado na punição de Canaã, os descendentes de Cam, Cuxi, Misraim e Put, deram origem a grandes civilizações que deixaram um legado cultural e espiritual profundo. A rica herança dos povos africanos, muitas vezes ignorada,
ou distorcida por séculos de interpretações equivocadas, reflete a criatividade, a resiliência e a força desses descendentes. Eles construíram impérios, desenvolveram religiões e estabeleceram culturas que influenciaram o mundo de maneiras poderosas. Os povos descendentes de Cam, como os etíopes e os egípcios, foram pioneiros em avanços científicos, artísticos e arquitetônicos. O Egito Antigo, com suas pirâmides, sua escrita avançada e sua sabedoria espiritual, é um exemplo claro de que a herança de Cam não se resume a uma maldição. Esses povos, muitas vezes retratados como amaldiçoados, na verdade carregam uma herança de força e grandeza que resistiu ao teste do tempo. Sua contribuição para a história da humanidade é inegável e merece ser celebrada. Além de sua herança cultural, os descendentes de Cam também deixaram uma marca espiritual profunda. Suas tradições religiosas influenciaram a formação de outras religiões e culturas, e muitos de seus ensinamentos sobreviveram ao longo dos séculos. A riqueza espiritual desses povos é um testemunho de sua busca por significado e conexão com o divino, algo que transcende qualquer maldição. Ao olhar para essa herança, vemos um legado de sabedoria e espiritualidade que foi muitas vezes apagado pela narrativa da maldição, mas que continua a brilhar. Redefinir a história de Cam além da maldição é um passo importante para resgatar a verdadeira herança desses povos. Eles não foram definidos por uma punição bíblica, mas sim por sua resiliência e capacidade de prosperar em meio às adversidades. Hoje, essa herança ainda está viva, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo a celebrar suas raízes, sua história e sua fé. Ao reconhecer a verdadeira herança de Cam, damos um passo importante na desconstrução dos mitos que tanto prejudicaram essas culturas ao longo da história. Chegamos ao ponto onde o mito da maldição de Canaã pode ser finalmente desconstruído. A ideia de que Deus amaldiçoou uma raça inteira, utilizada para justificar séculos de opressão e racismo, se dissolve diante da verdade bíblica. A história, quando corretamente interpretada, revela que a maldição de Canaã foi um evento localizado sem qualquer implicação racial ou eterna. A distorção dessa narrativa foi uma ferramenta de dominação que, ao longo do tempo, causou enormes danos. No entanto, a verdade tem o poder de libertar, e é essa verdade que devemos buscar e propagar. O papel de cada cristão na divulgação da verdade é essencial para que o mito da maldição seja superado de uma vez por todas. É responsabilidade de todos nós estudar as Escrituras com um olhar atento e justo, sempre em busca do real significado por trás de cada texto. A Bíblia não é um livro de divisão, mas de unidade, onde Deus se revela como justo, amoroso e inclusivo. Ao entendermos essa verdade, começamos a corrigir as distorções que perpetuaram o racismo e outras formas de discriminação. A redenção da narrativa sobre os povos africanos começa com a aceitação de que todos os seres humanos são igualmente amados por Deus. As Escrituras são claras em afirmar que, em Cristo, não há distinção de povos ou raças. A história da maldição de Canaã foi mal interpretada e mal aplicada, mas a mensagem de libertação que a Bíblia oferece nos convida a superar esses erros. O fim do mito da maldição não é apenas uma questão teológica, mas também uma questão de justiça e igualdade, algo que cada cristão deve promover. Agora que o mito foi exposto à luz da verdade, cabe a nós, como seguidores de Cristo, garantir que ele nunca mais seja usado para oprimir ou justificar o preconceito. O fim desse mito marca o início de uma nova era de entendimento, onde as pessoas podem ser vistas como iguais aos olhos de Deus, livres de qualquer estigma de maldição ou condenação. Essa é a verdadeira mensagem das Escrituras, e é nela que devemos nos basear para construir um futuro de paz
e justiça para todos. A verdade tem o poder de transformar vidas, e a descoberta de que Deus nunca amaldiçoou uma raça inteira é uma revelação libertadora. Ao entendermos o verdadeiro propósito das Escrituras, podemos deixar para trás as mentiras que tanto oprimiram povos e nações ao longo dos séculos. Jesus Cristo nos chama a uma vida de liberdade e redenção, quebrando todas as maldições e correntes que poderiam nos aprisionar. Hoje, você é convidado a abraçar essa verdade que transforma, aceitando Jesus como seu único Salvador. Ele é a luz que dissipa as trevas das mentiras e nos guia para uma vida de paz, verdade e libertação. Ao aceitar Jesus, você experimenta a verdadeira liberdade e a renovação de sua alma, independentemente do passado ou de qualquer maldição que possa ter sido pronunciada. A porta está aberta para você. Aceite-o hoje e permita que ele transforme sua vida, trazendo redenção e esperança. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários. Um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.